À tarde, quando a rainha Dandara saiu para passear, a qual Tuna e Luanda se aproximaram dela e perguntaram: Dandara, minha rainha, qual o segredo para ter cabelos tão bonitos? Deise Moura, escritora negra de Pernambuco, escritora universitária, escritora de literatura infantil, uma escritora da Zona Norte do Recife, que todos e todas precisamos conhecer. É mais uma escritora que vem pela websérie Escritoras Negras de Pernambuco, pelo Funcultura Audiovisual. Vamos embora, assiste esse episódio, divulga e acompanha todos os próximos. É literatura preta feminina para se deliciar. Eu sempre gostei de ler, né? E fui estimulada bastante pelos meus pais. Meu pai nunca foi à escola. Então, o que é que ele fazia? Ele comprava jornais, ele comprava cordéis e ele dizia: minha filha, leia para mim que eu dou um trocadinho para você comprar um lanchinho da escola. E isso era fantástico. Então eu lia os cordéis para o meu pai, né? Os jornais para ele. E ele gostava muito de contos, de causos, né? A comunidade inteira lembra dos versos. E ele dizia assim: eu tenho raiva da morte, que a morte matou meu pai. A gente mata e vai preso. A morte mata e não vai. No dia que você souber que João Luiz morreu, procure na ponta da rama e a semente se perdeu. Nunca mais você encontra outro João igual a eu. Então, assim, é muito lindo. E a minha infância, eu viajava com ele para os interiores e ele dizia: eu faço o primeiro verso, você faz o segundo. Eu faço o primeiro verso, você faz o segundo. Então, nas rodas com os amigos dele, era assim, ele fazia e eu terminava, né? E a gente em casa ficava treinando os versos que nós íamos apresentar para os colegas dele. E ele ficava muito vaidoso, eu ria bastante, minha mãe também. Minha mãe era outra contadora de história, né? E a minha infância era assim. Então, meus primeiros presentes foram livros. Eu ganhei o livro O Soldado que Não Era, de Joel Rufino, aos 6 anos. Eu nem entendi a profundidade daquele livro, que estava questionando sobre a ditadura, tudo, mas tinha um papagaio na frente e era o papagaio semelhante da cartilha da escola, porque na escola era Davi, meu amiguinho, aí o dedo de Davi, Dada é de Dodu, e eu em casa fazendo verso com os meus pais, né? Então, desde pequena, eu escrevia histórias para ler para minha mãe, né? E antigamente se vendia pães embrulhados no papel, um papel marrom, né? Então, na barraca de Seu Paulo, eu comprava os pães, os saquinhos, quando aqueles chegava, depois que a gente comia os pães, minha mãe pegava, cortava, amarrava com barbante e ali virava os cadernos, os livrinhos. Então eu ilustrava, e aí era notícia era historinha de pinto, de serpente, de patinho, usando várias histórias de animais. Também, aos 7 anos, o programa Daniel Azulay na televisão, ele ensinava a fazer cinema, fantoches, e eu aprendia e fazia cinema. Eu acho que foi o primeiro cinema da comunidade, muito lindo, assim, com caixas, papel celofane, vela, e eu criava os personagens, aqueles personagens que eu escrevia, e convidava todos os meninos do Alta Esperança, e as mães também iam. E era assim, cada um levava um centavozinho, que era para comprar a vela, o tecido, os bonecos, botava lá na caixa na hora da entrada, entravam, sentavam no quintal, né, na frente, era na frente mesmo, assim, da casa, tinha um pé de carambola, um jardinzinho, e as crianças ficavam sentadas no chão e tinha essa apresentação do cineminha, e todo mundo já perguntava: quando vai ser o cineminha? Quando vai ter o cineminha? E quando me tornei mãe de Dandara, né, a minha primeira filha, e também do Oranian, que é o meu segundo filho,
eles na escola, eu comecei a sentir a necessidade de que essa escola trouxesse uma literatura negra, falasse sobre quem foi Dandara, falasse sobre quem foi Oranian. E uma vez, aos 4 anos de idade, acho que foi 5, Dandara chegou para mim e fez: mãe, muda meu nome. Eu não quero me chamar Dandara, não. Ela era bem espivitada assim, falava bem, sim, corretamente as palavras, tinha uma expressão, né, bacana. E ela dizia: não quero, bote Juliana. Por que não botou Stephanie ou Patrícia? Na época era tal de Patrícia. Aí eu chamei, coloquei ela no colo, eu fiz: seu nome é o nome de uma rainha. Você sabia que Dandara em Yorubá significa rainha? Rainha da beleza? Você sabe quem foi Dandara? A mamãe já contou, vamos contar de novo. E eu falava, o pai falava, a avó, mas a menina continuava assim, muito triste, porque toda vez que as pessoas... Dandara hoje tem 22 anos, tá? Eu tô falando, não é quando ela tinha entre 5 e 6 anos. Então as pessoas diziam: dando o quê? Hoje é um nome mais comum, mas na época não era. Então assim, dando o quê? Dandará. Então eu disse: eu vou escrever. Vou escrever um livro para ler na escola dos meus filhos. E escrevi o primeiro livro a ser escrito, foi A Rainha Dandara e a Beleza dos Cabelos Crespos, né? Que traz uma história dessa rainha, de um reino não tão distante, na verdade eu localizo em Angola. E que ela vai... É um livro que só tem mulheres, só meninas, e vai estar falando sobre a beleza dos cabelos, o preconceito que as crianças enfrentam em relação ao cabelo, o cabelo crespo, como lidar com isso. E eu trago também muito a questão da ancestralidade, o papel da avó, o papel da mãe, né? Da comunidade, a importância de se aquilombar para tratar de uma problemática como essa. Então, é uma história muito linda, muito acolhedora, né? E que no final faz o convite para que as crianças possam colocar sua foto, pensar no seu penteado, né? O que quiser fazer com o seu black, assumir o black. E eu tenho experiências muito bonitas com esse livro, depoimentos do trabalho com a escola, né? Uma criança de 5 anos em uma escola da rede municipal do Recife, ao trabalhar com esse livro, e eu fui conversar com ela, conversa com a escritora, e ela chegou e fez: colocaram chiclete no meu cabelo, e minha mãe chegou em casa e cortou. Então eu tive que voltar para a escola com muita dificuldade, com um pano na cabeça, né? A minha mãe só amarrou um pano. E aos 5 anos ela falando sobre essa dor, sobre essa experiência, para mim foi muito marcante isso, sabe? Muito potente, eu, uma criança de 5 anos. E ela disse: olha, e aí a gente viu no livro, podia usar turbante, como fazer penteados, e a professora foi me ajudando, a minha mãe também, e foi ótimo, porque a gente conversou com a criança, o meu colega que fez isso, ele disse que não vai mais fazer, e eu disse que fiquei muito triste, chorei. Então assim, veja que depoimento lindo através dessa obra. E eu disse: que maravilha, eu fiquei emocionadíssima, né? O segundo livro que eu fiz foi para o filho. Até tem um amigo que brinca assim: olha, você fez um livro só para o filho, vai ter, quando vier o terceiro filho é que vai sair o terceiro livro. Aí eu disse: olha, se soubesse como é difícil para nós, escritores e escritoras negras, entrar no mercado editorial, conseguir vender, conseguir se manter, né? Porque as histórias nós temos. Agora a gente precisa dessa estrutura, desse abraço, de entrar nesse mercado, de conseguir estar nas escolas, de serem lidas, valorizadas também, de sair desse apagamento, desse silenciamento e dizer: olha, nós escritoras negras escrevemos também literatura, né? A academia também valorizar o livro de literatura infantil. E esse foi para a escrita em homenagem a Oranian. Imagine vocês que até hoje Oranian é o único aluno da sala, em todo lugar que ele vai, né? Com esse nome, Oranian, que em Yorubá significa o filho esperado, aquele que traz paz. Na mitologia, né, africana também é o pai de Xangô. Então Oranian é um nome forte, lindo, e aí a gente consegue falar a história de um menino, né, que vai pescar um peixe enorme. Eu até brinquei com o ilustrador, que eu disse: poxa, é um tubarão. E aí
o que fazer com esse peixe enorme? E ele vai construindo junto com a sua avó, né? E aí de novo vem a história da ancestralidade, de ouvir os mais velhos, do respeito aos mais velhos. E criar uma alternativa, uma estratégia muito massa. A gente vai falar de mutirão, a gente vai trazer nesta obra sabedoria, né? E tem um trecho que eu gosto muito quando diz assim: vamos ter história sim, Oranian, de pescador e de peixe, de caçador e de caça, pois se apenas o caçador e o pescador contarem sua versão da história, só conheceremos suas vitórias. Lembre-se sempre, meu netinho, a humanidade precisa conhecer as histórias dos vencedores e as dos vencidos. E eu estava parafraseando aqui o provérbio africano que diz: enquanto os leões não contarem suas histórias, os caçadores serão sempre os vencedores. E aí é a necessidade da gente romper com o perigo da história única, como disse Mamanda Adichie. E aí a gente contar sobre a nossa ótica, sobre o nosso ponto de vista, nossa subjetividade, as escrevivências que a Conceição Evaristo também vai estar falando, né? Eu tive a oportunidade de participar, né, de um edital. Foi para a publicação Étnico-Racial, série comemorativa dos 10 anos da Lei 10.639, né, de 2003. E aqui na UFPE, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura selecionou 32 títulos de teses, dissertações, trabalhos acadêmicos de todo o Brasil. E eu pude submeter esta obra, que se intitula Educação e Relações Raciais em Escolas Públicas, o que indicam as pesquisas. Foi uma experiência muito boa, porque aqui eu selecionei alguns dos trabalhos de orientação de TCC e priorizei trazer as pesquisas realizadas com alunos da graduação, né, para eles experimentarem essa escrita acadêmica, vivenciar essa experiência de escritor, de escritora. E foi uma coisa muito importante, né, para eles, para mim. E aí eu selecionei uns 15 trabalhos nesta obra, que já está esgotada, né? A ideia também, ainda existem vários outros trabalhos de TCC, porque assim que ingressei na universidade, os alunos desenvolveram uma vontade muito grande de escrever, pesquisar sobre a história e cultura africana e afro-brasileira. Então, um outro livro acadêmico foi a produção da minha tese de doutorado, que é a Leitura e Construções de Identidades Étnico-Raciais na EJA, na qual eu venho conceituando como a EJA, como um espaço, né, ocupado, presente por estudantes negros e negras. Então é importante pontuar isso, né? A necropolítica do Estado com a educação de jovens e adultos. No que se refere, vamos partir para o exemplo da literatura, né? Então a gente vai olhar que a nossa literatura, os cânones literários são escritos por homens brancos, né? E que trazem uma história sobre a branquitude. Ou às vezes eles e elas, brancos e brancas, escrevendo da perspectiva, da ótica deles sobre os povos negros, os povos indígenas. Então há necessidade da gente trazer um outro paradigma no qual os negros e as negras tenham direito à voz, né? E possam ocupar, né, seu lugar de fala e dizer das suas subjetividades, da sua perspectiva, da sua cosmovisão. Era uma vez, em o reino de Angola, uma rainha que se chamava Dandara Nazilé. Ela possuía uma beleza extraordinária. Tinha a pele lisinha e bem escura, vaidosa, cuidava muito bem de seus cabelos crespos. Todos os dias ela trançava ou penteava seus cabelos de um modo diferente, e eles ficavam cada dia mais brilhantes e bonitos. Amiga de todos do seu reino, ela saía sempre às tardes para passear, pois adorava contemplar a beleza do pôr do sol. A rainha Dandara gostava de apreciar a natureza e sentir o vento em seu rosto. Quando ela passeava com a sua avó Bilica, todas as crianças e jovens corriam para ver o penteado que a rainha estava usando. Logo alguém lhe perguntava: Dandara, minha rainha, qual é o segredo para ter cabelos tão bonitos? Ela sorria, não respondia, apenas agradecia o elogio. Um dia, uma criança que morava no reino estava muito triste e não queria ir para a escola.
A Quatune, a mãe da criança, perguntou à filha Luanda o que estava acontecendo. O que foi, meu amor? Por que estás tão triste? E aí eu convido vocês para descobrir o que foi que aconteceu com Luanda.